Olá, meus alunos, aqui é o professor Márcio Teodoro, da Faculdade Sul Fluminense, da Escola de Engenharia da FASF. A matéria que eu leciono é Geometria Analítica. E hoje, em Geometria Analítica, a gente vai ver vetor-diretor e a equação vetorial da reta. A gente vai ter essa noção aí de vetor-diretor, né? E a equação vetorial da reta. De antemão, eu digo para vocês que vetor-diretor, né? É um vetor que ele possui a mesma direção de uma reta no espaço, ou no, se for R3, ou no plano, se for R2, né? Então ele possui a mesma direção dessa reta, e esse vetor ele se inicia, né? Ele pode se iniciar tanto dentro a partir da origem, né, do espaço, como também entre qualquer outra parte, desde que tenha a mesma direção da reta. É reta essa que a gente vai estudar a equação vetorial. É uma matéria bem simples, mas que depende de vocês entenderem o conceito do que é vetor, né? Os conceitos básicos e a própria equação vetorial da reta. Dado um segmento OP em um espaço vetorial R3, né? Um espaço vetorial R3, o vetor diretor é o vetor V que descreve a direção da reta R, em vermelho, que passa pelos pontos OP. Então vamos ver. Eu tenho dois pontos no espaço, um ponto OP, tá? O vetor que descreve esse ponto OP é o ponto P menos O, tá? É o ponto P menos O. Mas a princípio são dois pontos, né? E um segmento OP. E por esse segmento, né? Esse segmento, tá? Ele, tanto a reta que passa por esse segmento, eles são guiados por esse vetor diretor aí, OP. Esse vetor diretor V. No caso aqui, a gente está vendo o caso do R3, então eu tenho a coordenada V1, a coordenada V2 e a coordenada V3. Então vamos lá. Vamos voltar um conceito um pouquinho, né? Esse V é chamado um elemento. Esse O, um elemento, esse P, esse elemento, né? E esse OP, um elemento. O que diferencia um do outro é quando eu digo é um vetor, ou então quando eu digo é um ponto P ou um ponto O. Então, no caso aqui, eu tenho o ponto O, ponto P e o ponto V, e tenho o vetor V, né? Todos esses daqui, como estão em R3, eles possuem 3 coordenadas, tá? E por esse ponto OP, e por esse segmento OP, ele passa uma reta R, tá? Ele passa uma reta R. Uma reta é formada de uma infinidade de pontos, tá? Uma infinidade de pontos. A equação da reta é dada em função dos pontos, tá? É dada em função dos pontos. Então a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então eu quero definir uma equação vetorial. O que é uma equação vetorial? É uma equação formada por vetores, né? No caso aqui, ela parte de vetores e até ponto. Vamos dar uma olhada aqui. Em uma reta existe um ponto conhecido, tá? Em uma reta R existe um ponto conhecido, tá? Para que eu possa definir essa equação da reta, um dos pontos tem que ser um ponto conhecido. O que é um ponto conhecido? É um ponto que eu tenho os números dele, né? Eu tenho, se for em R3, que a gente está dando esse nosso exemplo aqui, eu vou ter um P, né? Seria um P1, um P2 e um P3. Conhecido. São as coordenadas, né? E um vetor diretor, tá? E um vetor diretor que descreve a direção da reta, tá? É um vetor que eu tenho, que eu digo, essa reta possui esse vetor diretor. E esse vetor diretor tem a mesma direção da reta. Para um ponto P qualquer que pertence a essa reta. Esse ponto P qualquer, esse é um ponto formado por
XYZ ou X1, X2, X3, que é um ponto qualquer, que toda equação, né, ela tem as incógnitas. As incógnitas serão esse ponto qualquer, as coordenadas desse ponto qualquer, que pertence à reta também. Então eu tenho uma reta R, tá? Nessa reta eu tenho um ponto A, né? Eu tenho um ponto A conhecido, né? Que ele é formado por x1, x2, x3, né? Esse ponto é conhecido, tá? Esse ponto é conhecido. Tem um vetor diretor que não necessariamente ele está em cima da reta, mas pode estar também. Não necessariamente ele está em cima da reta. Esse vetor ele tem que descrever a mesma direção da reta. Tá vendo? A reta está indo da esquerda para a direita. Então, tá indo a reta está indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E eu tenho um vetor que ele está indo da esquerda para a direita. Ele poderia também estar indo da esquerda para a direita, tá? Esse vetor, quando ele tem a mesma direção, a gente pode dizer que ele é colinear, tá? Que ele é colinear. Então vamos lá. Então, eu tenho um ponto A qualquer, que serão as incógnitas, né? Desculpa, eu tenho um ponto A conhecido, né? Tenho uma reta R e um vetor diretor. Eu quero uma equação que ligue esses três componentes aqui. E tem um ponto P qualquer. O ponto P é qualquer, né? Então, eu tenho um segmento AP. Eu tenho um segmento de A para P, tá? De A para P, né? Um segmento de A para P. E tem o ponto P, que pode ser qualquer um dos infinitos pontos. Então, as equações a equação vetorial, ela sempre vai ser em função de x, y, segundo do R2, né? Um XYZ do R3, um XYZW do R4 e assim por diante. Aí aqui eu traço o vetor AP. O vetor AP, como que eu traço um vetor em dois pontos? Eu tenho um ponto AP, né? E eu quero o vetor AP. Então o vetor AP ele é formado por P menos A, tá? Então vamos ver, o vetor AP tem que ser colinear ao vetor V, tá? O que é um vetor colinear ao vetor V? É um vetor, tem aqui o vetor AP, né? Que ele pode ser, por exemplo, esse AP eu posso chamar de W agora, porque é formado por dois pontos. Eu posso até trocar ele por W, mas eu vou chamar ele aqui de vetor AP. Uma vez que eu chamei de vetor AP, né? E não chamei de um ponto A e ponto P, e estou chamando de um vetor AP. Essa aqui é a nossa regra, né? Estou chamando esse aqui de vetor, né? Ele tem que ser colinear ao vetor V. O que quer dizer colinear? Quer dizer que ele é proporcional. Ele é proporcional ao vetor V. O que quer dizer proporcional? Que eu tenho um número aqui, que se eu multiplicar por esse vetor aqui, ele vai dar esse vetor, vai ser igual a esse vetor, tá? Mesmo que os números sejam diferentes, eu tenho que ter essa constante T aqui, que vai formar. Onde T é qualquer número real. Qualquer número real. Ou seja, ele pertence ao conjunto dos números reais. O que quer dizer com isso aqui? Vamos ver. Que eu tenho, naquela direção, quando eu tenho aquela direção, eu tenho infinitos vetores, porque eu tenho infinitos números reais, tá? Desde menos 1, 2, menos 3, menos 0,005, mais 10, todos esses valores, T pode assumir esse valor. E quando ele assume esse valor, eu tenho a formação de uma reta, praticamente, né? Eu tenho uma formação de uma reta. Porque isso aqui, o que ele diz? Ele diz o seguinte, esse valor de T aqui, que ele é um número que vai crescendo, né? Ou vai ficando negativo ou positivo, de forma a criar inúmeros vetores AP, ou em função do vetor de direção.
vamos passar aqui para outra página. O vetor AP tem que ser colinear ao vetor V. Ou seja, AP, o vetor AP é igual a T, que é uma constante, né, que é qualquer número real, essa constante, é igual a V. Eu satisfazendo essa igualdade aqui, uma igualdade simples, eu vou ter a equação da reta. Por que eu vou ter a equação da reta vetorial? Porque A é um ponto conhecido e P é um vetor, é um ponto que ele pode assumir vários valores. Vai ser aqui as incógnitas XY, XYZ, ou XYW, ou XYWK, tá? Então, eu satisfazendo essa igualdade aqui, eu consigo chegar na equação vetorial da reta. Muito simples. Muito simples. Vamos prestar atenção aqui, ó. AP é igual a T, que é uma constante, que são todos os números reais, vezes um vetorzinho V, que é da mesma direção, tá? Então, como que eu acho AP? AP é o ponto P menos o ponto A, né? Como que eu acho um vetor? De A até P. É o ponto P menos ponto A. Aí eu acho esse vetor, tá? O A eu posso passar para lá. Eu passei o A para cá, eu vou ter que o ponto P, que eu não conheço, que é um ponto formado por incógnita x, y, z, no caso do terceiro do R3, né? E aí eu fico P, que é x, y, z, é igual a A. Esse A é um ponto conhecido dessa reta. Eu tenho que ter um ponto conhecido dessa reta. Mais T, que é a constante, né? Essa constante T aqui, vezes o V. Essa constante, ela vai aparecer na equação como T. Como T. É sempre como T. A equação vai ter uma forma que vai ficar. Um ponto x, y, z é igual a um ponto conhecido mais T, mais um vetor conhecido também. Vamos dar uma olhada aqui na frente. Aqui, ó. Então, P é igual a A mais TV. Repetindo. Então, vamos lá. Ao ponto P, x, y, z, tá? Aqui agora é uma soma e multiplicação de vetores, tá? Esses pontos x, y, z eu não conheço. Então, esses pontos serão as incógnitas da equação, da reta vetorial. E o ponto x1, x2, x3 que eu conheço, né? O t que ele vai descrever a infinita reta quando eu usar os infinitos números reais, tá? E tem o vetor V1, V2, V3 conhecido também. Eu tendo dois pontos conhecidos, eu preciso de ter um vetor conhecido que é o vetor de direção e tem que ter um ponto que passa por essa reta. Se eu tenho esse ponto que passa por essa reta e tem um vetor direção dela, ou o diretor, né? E é só eu substituir aqui os infinitos pontos, os infinitos valores de t, que são os reais, que eu vou ter a definição dessa reta. Então, é um ponto conhecido e o vetor diretor. Aqui eu criei a equação da reta. Então, a equação vetorial da reta é isso aqui, ó. XYZ é igual a x1, x2, x3, mais t, v1, v2, v3, no caso do R3. Se for no caso do R2, x1 e x2, v1 e v2, x e y. E assim por diante, tá? Ponto conhecido e um vetor diretor. Então vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho, porque a equação da reta vetorial foi definido atrás. Encontrar a equação vetorial da reta que passa pelo ponto P, ó, um ponto conhecido e um vetor diretor V igual a 1, 3 e 4. Olha a designação do ponto aqui, ó, vamos voltar lá atrás.
Ó, P igual a 2, 0 e 8 e V é igual a 1, 4 e 3. O que diferencia um ponto, quando eu escrevo, de um vetor? A princípio nada, foi o que a gente combinou. Eles são iguais, mas eu tenho que falar que esse é um ponto e esse é um vetor, tá? O que representa esse ponto? É um ponto no espaço, um pontinho no espaço que tem as coordenadas 2, 0 e 8. O que representa um vetor em R3? Quer dizer que é um vetor que tem o seu início na origem 0, 0 e 0 e tem a sua pontinha final lá 1, 4 e 3. A diferença de um vetor para um ponto, né, é quando eu digo que é um vetor e quando eu digo que é um ponto. A gente não está utilizando tracinho em cima, letra maiúscula, minúscula, nada. Vetor eu falo que é um vetor, ponto eu falo que é um ponto, tá? Daí, se vocês amanhã quiserem dar uma aula e falar que o ponto é letra maiúscula e o vetor tem uma setinha em cima, não tem diferença nenhuma, é só questão conceitual de você saber quando você vai trabalhar com ponto e quando você vai trabalhar com vetor. Então vamos lá, a equação, qual que é a equação da vetorial da reta? X, Y, Z é igual a x1, x2, x3 mais t, v1, v2, v3, no caso do R3. No caso do R2, soma esse Z, soma esse x3 e soma esse v3. Tá? Então eu tenho os pontos. Aqui, XYZ é igual a 208T vezes 1,43. Qualquer valor que eu colocar aqui no valor de 3, de T, se eu colocar 1, né? 1, eu vou multiplicar aqui vezes 1 vezes 1, mais 4, 1, T vezes 1, não, 1 vezes 1, desculpe, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 3, 3. Então eu vou ficar, qual vai ser esse ponto? O que é a equação da reta vetorial que ele me dá? Ele me dá o quê? Um ponto, ele me dá um ponto sobre essa reta. Ele me dá um ponto sobre essa reta, que é o ponto que? Aí eu vou ter que somar aqui, ó. Esse T eu já multipliquei, então vai ficar, qual vai ser esse ponto? 2 mais 1, 3, 3, 0 mais 4, 4, 8 e 3, 11. Então vai ser o ponto 3, 4 e 11. O ponto sobre essa reta, o ponto desconhecido, é o ponto XYZ, né? 3, 4 e 11. Vamos fazer mais um exemplo aqui, quer ver? Ó? Aqui, a variável t define os infinitos pontos sobre uma reta, tá? Aí vamos usar o t igual a 3. Para t igual a 3, aí qual que é a equação? X, Y, Z igual a 2, 0, 8, 3 vezes 1, 4 e 3. Isso aqui é uma multiplicação do vetor por um escalar, que a gente viu lá atrás, e esse depois vai virar uma soma de vetores. Não vai ter complicação nenhuma. Ou a soma ou a multiplicação de um ponto por 3, né? Mas no caso aqui é de um escalar por um vetor, porque é o vetor 3, né? Eu falei que isso aqui é vetor, todos parecem a mesma coisa, mas isso aqui é um ponto, e esse é um ponto, você sabe que esse é um ponto e esse é um ponto. Então, a conta é a mesma, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9. Então vamos ver aqui, ó. 3, 12, 9, mais 8, 2, 4. Soma desse ponto com esse vetor. Eu posso fazer essa soma tranquilamente, porque os dois estão em R3. Agora, qual é o ponto? O ponto XYZ é o ponto 5, 12 e 17. É um ponto sobre a reta. Eu achei o outro ponto. Eu achei um ponto. Por quê? Coloquei 3. Aqui eu coloquei 1, aqui eu coloquei 3. Conforme eu vou mudando esse T aqui, eu vou gerando a reta. Eu vou gerando essa reta aqui. Agora vamos em um outro exercício.
verificar se os pontos A, 3, 1 e 2, né, e o ponto B, 0, menos 8 e 2, pertence à equação da reta abaixo. Aqui eu tenho a equação da reta, né? X, Y e Z é igual a um ponto conhecido, né? Esse aqui é o ponto conhecido, que eu já sei que é o ponto conhecido. O T e o vetor diretor dele, que é o vetor diretor 1, 4 e 3. E olhando essa equação, eu já tenho que saber, aqui que esses pontos é que eu vou obter, né? Esses pontos é que eu vou obter. E eu não tenho. Esse é o ponto conhecido e esse é o vetor direção. A reta está na direção desse vetor aqui. Para que o ponto pertença à reta, os valores de t têm que ser iguais, tá? Quando eu substituir aqui e resolver, né, resolver essa equação que vai ficar, esse aqui é o ponto que eu vou testar. O ponto A eu vou testar aqui e o ponto B também. Eu tenho que ter valores de t iguais. Se eu não tiver esse valor de t igual, o que acontece? Esse ponto não pertence à reta. Então vamos lá o primeiro. A reta x, y, z, 2, 0 e 8, t, 1, 4 e 3. A reta. Eu vou fazer a substituição do primeiro ponto, o ponto A, 3, 1 e 2. Como que eu resolvo isso aqui? Né? Primeiro vou multiplicar o escalar. 1t, 4t mais 3t. E depois eu vou somar esses dois. E vou igualar um com o outro. Como se faz normalmente. Aqui, 1t mais 4t mais 3t. 2, 0 e 8. Multipliquei ali o escalar pelo vetor. Agora, aqui eu estou formando uma equação aqui. Ó, para que esse ponto pertença 3, 1 e 2, o valor de t que eu achar nessa primeira equação, 3 é igual a 2 mais 1t, 1 é igual a 0 mais 4t, e 2 é igual a 8 mais 3t. Eu tenho que igualar esse lado com a primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a segunda. E eu vou ter três equações aqui que eu posso tirar o valor de t. Para que esse ponto pertença, os valores de t têm que ser iguais. Então vamos continuar. Então o primeiro ponto, né? 3 é igual a 2 mais 1t. O segundo, 1 é igual a 0 mais 4t. O terceiro, 2 é igual a 8 mais 3t. Vamos resolver aqui, ó, o vermelho aqui, ó, eu separei que é o primeiro. Vamos resolver o primeiro. Ó. 3 é igual a 2 mais 1t. 2 passa para lá. 3 menos 2 é igual a t. t é igual a 1. Tá? t é igual a 1. Vamos para o segundo. 1 é igual a 0 mais 4t. Aí 0 não conta. 1 é igual a 4t. t é igual a 1 quarto. Já não pertence, porque os t são diferentes. 2 é igual a 8 mais 3t. t é igual a menos 6 dividido por 3, que é igual a menos 2. Todos os valores de t, eles são diferentes. Né? Ah, mas que confusão é essa? Vou te explicar aqui. Eu não falei, esse número não multiplica para cá? Para achar esse outro ponto, eu vou multiplicar o mesmo número sempre por esse daqui. Quando os números são diferentes, eu não vou satisfazer essa igualdade. E eu estou fazendo a ordem inversa. Eu coloco o ponto agora e testo para ver se ele é. Então a gente já viu aqui, ó, o ponto A, 3, 1 e 2 não pertence aos valores, valores de t são diferentes. Tá? Vamos testar o outro ponto, 0, menos 8 e 2. A equação, para que o ponto pertença à reta, os valores de t têm que ser iguais. Então vamos ver se agora ele vai funcionar. A mesma equação, aí eu venho e busquei o ponto B aqui, ó. B é igual a 0, menos 8 e 2. Tá?
O resto da equação é a mesma, tá? Eu vou aplicar de novo, vou resolver essa multiplicação do escalar por um vetor e somar esse ponto aqui com esse vetor e igualar com esse aqui para retirar o valor de t. Não precisa decorar isso. Isso aqui é praticamente automático. Aqui, 1t mais 4t mais 3t. Somei de novo aqui, ó. 2, somei esse com esse. 2 mais 1t, 0 mais 4t, 8 mais 3t. Tá aqui. Agora tem que igualar esse, ó. 0 é igual a 2 mais 1t. Menos 8 é igual a 0 mais 4t. 2 é igual a 8 mais 3t. Vamos lá. 0 é igual a 2 mais 1t, menos 8 é igual a 0 mais 4t, 2 é igual a 8 mais 3t. Vamos lá. Resolver primeiro esse vermelho aqui. 0 é igual a 2t, 0 é igual a 2 mais 1t, menos 2 é igual a t. t é igual a menos 2. A segunda linha, menos 8 mais 0 mais 4t, vai ficar menos 8 é igual a 4t. Passo 4 dividindo para cá, 8 dividindo por 4, t é igual a menos 2t. Igual e igual. 2 é igual a 8 mais 3t, 2 menos 8 é igual a 3t, t é igual a menos 6 dividido por 3, que é igual a 2. Os três valores são iguais, 2 menos 2 e menos 2. Então quer dizer o seguinte, o ponto 0, menos 8 e 2, eles pertencem a essa reta aqui, ó. Essa reta definida aqui. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco em 2D, aí vocês vão enxergar isso aí que eu vou plotar. Fica mais fácil. Então, o ponto A, desculpe, na verdade não é o ponto A, é o ponto B. 8 menos 2, menos 8, 0, menos 8 e 2, pertence à reta. Os valores de t são iguais. Então vamos aqui um exercício em 2D para ficar mais facinho, né? Verificar se os pontos A, 3 e 2, 6 e 4 pertencem à equação da reta abaixo. A equação da reta é essa daqui. X e Y é o que eu quero. 4 e 4 é um ponto o quê? É um ponto que pertence à reta. 1 e 2 é um vetor diretor. Olha aqui o que é o vetor diretor. Ó, 1 para x, está na escala aqui, e 2 para y, tá? Um vetor, quando o vetor está assim, 1 e 2, quer dizer que 1 e 2 é a pontinha dele, e 0, 0 é onde ele se inicia, que é a origem, o vetor está aqui. E o ponto 4 e 4 vocês sabem montar. Então tá aqui, ó, ponto 4 e 4, ó. 1, 2, 3, 4 para x, 1, 2, 3, 4 para isso. O ponto é P, 4 e 4. Como é que eu montei a reta aqui se eu só tenho um ponto? Como eu posso fazer, né? E esse aqui não é milagre. Esse vetor aqui, ele dá a direção dele. Então é paralelo. Pega um esquadro e traz aqui para cima aqui, ó, até que ele case com esse aqui. A reta, eu tenho certeza que é essa daqui, porque é uma reta que ela possui a mesma, que é colinear com o vetor diretor, né? O vetor diretor é colinear com essa reta aqui, ó. Então está nessa mesma reta. E qual é o ponto, onde que esses são os pontos? São esses pontos aqui que formam essa reta, ó. X, Y, todos esses pontos aqui, esse é o ponto que está na reta, e esse aqui é um ponto qualquer da reta, é o XY. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, substituir o 3 e 2 aqui, né? 3 e 2 aqui, e ver o valor de t, se realmente eles pertencem a essa reta. Essa parte em 2D é mais fácil para vocês observarem. Então vamos lá. Para que o ponto pertença à reta, os valores de t eles têm que ser iguais. X, qual que é a equação? 4 mais t, 1 e 2. Então vamos lá, testar o primeiro, 3 e 2. 3 e 2, né? 3 e 2 é igual a 4 mais t, 1 e 2. Multiplicando aquilo que já fez. 1 e t. Escalar por vetor. Agora, vetor com vetor, ou ponto com vetor.
Aí eu tive aqui, ó, 3, né? Aqui, 3 do lado de cá é igual a 4 mais um t. 3 é igual a 4 mais um t, né? 4 passa para lá, fica menos 1. Menos 1 é igual a t. T é igual a menos 1. Então vamos agora ao segundo, ao y, temos y. 2 é igual a 4 mais 2t. 2 é igual a 4 mais 2t. 2 é igual a 4 mais 2t. 4 eu passo para lá, sinal negativo. Menos 4, menos 2, menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Esse ponto aqui pertence. Esse ponto aqui, 3 e 2, ele tem os t's iguais. Então, ele pertence à reta, né? Vamos ver aqui. Qual que é o ponto 3 e 2? Vamos lá. 1, olha lá. 1, 2, 3 e 1, 2. Ele está aqui, ó. Ele pertence à reta, né? Fazendo graficamente, já vi que ele pertence. Então, vamos ver o outro ponto. 6 e 4. Antes de fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 aqui, 6 para x. 1, 2, 3, 4. Ele vai dar aqui, ele não pertence. Então tem que dar t diferente. Ah, pertence à reta. Vamos ver o outro. xy, 4, 4, t igual a t vezes 1, 2. 6, 4 é igual a 4, 4, t, 1, 2. 6, 4 é igual a 4, 4, 1t, 2t. 6 é igual a 4 mais 1t, né? 4 passa para cá. 4 passa para cá. Tem um erro aqui, ó. 4 eu passo para cá com sinal negativo. Vai ficar mais 2, mais 2. Vamos lá. Deixa eu dar um ESC aqui e já arrumar aqui, quer ver? Ó? 4 passa para cá. Negativo vai ficar 6. Menos 4 vai ficar 2. Então vou tirar esse coisa aqui. Voltando lá. Recapitulando. Então vamos lá. 4 negativo, passa para cá, fica negativo. 6 menos 4, 2. 2 é igual a 1t. T é igual a 2. Vamos voltar lá de novo, porque aqui é o 2. T igual a 2. Apresentando de novo. Isso aqui é uma aula, não é uma palestra, bonitinha. Então vamos lá. Repetindo, né? 6 é igual a 4 mais 1t. 6 é igual a 4 mais 1t. 4 passa para lá, 6 menos 4, 2 é igual a t. T é igual a 2. 4 é igual a 4 mais 2t. 4 é igual a 4 mais 2t. 4 eu passo para lá, 4 menos 4, 0 é igual a 2t. 0 dividido por 2 é igual a 0. Então, um t é 2 e o outro é 0. Então, eles não são iguais. B, 6 e 4, a gente já viu aqui graficamente que não pertence. E agora a gente fez a prova através da equação vetorial e chegou a resposta que não. Então, vamos lá. Vetor diretor, né? Fazendo um resumo desse exercício. Vetor diretor, 1, 2. O que é 1, 2? Ele tem a mesma direção, da reta. Como que eu faço a reta se eu tenho um ponto que pertence a ela, que é o ponto P, 4 e 4, que é o ponto que pertence à reta. Tira um paralelo daqui para cá com a reguinha. Aí eu sei que a reta é essa. Para que o ponto pertença à reta, os valores de t têm que ser iguais. Aqui, ao ponto 3 e 2 aqui, ó. Ele está aqui. Então ele pertence à reta, bateu o que a gente achou. E o ponto 6, 4, ele está fora, a gente já tinha visto que ele está fora. E o t deu diferente. Então, se o t deu diferente é porque não é. Tá bom? A matéria praticamente vai ficando por aqui. Agora a gente vai dar uma olhada na atividade da semana 5. É nada mais e nada menos que a aplicação
do que a gente viu aqui. Vamos dar uma olhada lá na nossa pastinha aqui, ó. Vocês vão lá no Moodle, maio, semana 5, conteúdo da semana 5. Tá lá, o exercício lá. Vai estar na plataforma daqui a pouco. Encontrar a equação vetorial da reta que passa pelo ponto 2, 3 e 5. E tem um vetor 1, 6 e 5, né? Vou até falar para vocês aqui, de cabeça eu faço. Entre parênteses, x, y e z, porque é do terceiro, R3, x, y, z, é igual ao ponto 2, 3 e 5, mais t vezes 1, 6 e 7. Pronto, está resolvido aqui. Está a equação da reta, é só isso. Verificar se os pontos A e B pertencem à equação da reta abaixo. Como que eu faço? Coloco ele aqui, acabamos de fazer. Pego o ponto A primeiro, 2, 4 e 8, coloco aqui. Resolvo, multiplico aqui. P vezes escalar vezes vetorial. E soma aqui. Tira a equação, acha o valor de t para x, x para y e para z. E vê se é. Aí aqui eu fiz exercício. Todos os exercícios são iguais àquele que a gente fez. Aqui, verificar se o ponto A, 6 e 3, 5 e 4 pertence à equação da reta. Abaixo. Desenhe os pontos e a reta no plano cartesiano, né? Aqui, qual que é o vetor diretor? Vai lá, faz um gráfico, faz lá com a caneta, né, com a régua, um sistema cartesiano. Está tudo positivo aqui. Ó, o vetor diretor 2 e 2. O vetor diretor 2 e 2 é o ponto 2 e 2 ligado até a origem, 0 e 0. 0 e 0 para 2 e 2, aqui, ó. Estou até fazendo certinho aqui. É uma direção. Depois eu tenho o ponto 5 e 2. Aí eu marco lá o ponto 5 e 2, pego um esquadro e tiro uma paralela daqui para cá. Quando eu encontrar o ponto lá, igual tá naquele desenho lá, aí eu vou saber que a reta é ali. Aí, de antemão, dá para você fazer um teste aqui já, ó, se você já tem o desenho da reta, né? Já dá para saber se o ponto está em cima ou não. E depois vocês vão aplicar o teoremazinho ali e achar o valor do t, tá? Exercício não é complicado, são poucos exercícios, tá? Para fixar a matéria, tá? E vocês vão resolver e colocar na plataforma como está o nosso, como é o nosso, a nossa rotina. Voltar lá por os agradecimentos, né? Atividade da semana 5. E mais uma vez, muito obrigado, tá? Uma aula simples, uma aula que vocês podem repetir, olhar de novo. Pega o caderno, copia no caderno, refaz o exercício, tá? E presta atenção nas coisas que eu repeti várias vezes aí. Vetor diretor, a reta tem a mesma direção do vetor diretor, a reta que sai a equação da reta. O que é um vetor, o que é um ponto, né? E x, y, z do início da equação é o ponto que você pretende achar, é um ponto qualquer na reta, tá? E eu sempre tenho que ter um ponto dado. Essas são as orientações. Muito obrigado, tá? E até a próxima aula.